Deita a cara na rua, na sexta-feira, tudo errado, né? Se você fica indo para referir, normal. Senhor Prachetes, teste, teste. Alô, teste, Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, damos início à solenidade de abertura da Jornada de Atividades Golpe Militar 50 anos, Memória, História e Direitos Humanos, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Unesp, campus de Presidente Prudente. Este evento faz parte do conjunto de atividades desenvolvidas na Unesp sob a coordenação do Observatório de Educação em Direitos Humanos, do Centro de Documentação e Memória da Unesp, CEDEM, e do Memorial da Resistência de São Paulo. Em Presidente Prudente, o evento conta com o apoio da direção desta faculdade, dos departamentos de Geografia e de Educação, da ADUNESP, seção local, dos grupos de pesquisa, Centro de Estudos de Geografia do Trabalho, CEGET, e Núcleos de Estudos, Pesquisas em Projetos de Reforma Agrária, NERA. Também do Centro de Memória e Hemeroteca Sindical Florestan Fernandes, CEMOSE, do diretor acadêmico, e com o empenho e dedicação de professores, pesquisadores, funcionários, estudantes de graduação e pós-graduação de diversos cursos. Passados 50 anos do golpe militar de 1964, que impôs um regime ditatorial durante 21 longos anos, o Brasil ainda não se recuperou totalmente, o Brasil ainda não recuperou totalmente essa história ocultada e nem seu legado cultural de autoritarismo e violência que persiste em muitos setores do Estado brasileiro. Com diversas iniciativas de órgãos governamentais, como a Comissão Nacional da Verdade e da sociedade civil, a nação vem resgatando e reescrevendo oficialmente esta página infeliz da nossa história para que isso nunca mais aconteça em nosso país. Nesse sentido, a coordenação do evento na Faculdade de Ciências e Tecnologia organizou uma série de atividades que vem se desenvolvendo desde o dia 17 de março e que culmina nesta semana de 7 a 11 de abril, com uma audiência pública, mesas temáticas e apresentação de atividades culturais. Este evento tem por objetivo proporcionar à população em geral, e em especial às novas gerações, um momento de reflexão sobre a memória da resistência política contra a violência estatal que deixou milhares de vítimas e uma herança cultural de arbítrio e violações dos direitos humanos individuais e coletivos. Convidamos agora para compor a mesa coordenadora do evento o professor Dr. Marcelo Messias, diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia. O professor Dr. José Tadeu Garcia Tomazelli, chefe do Departamento de Geografia. E o professor Dr. Ricardo Pires de Paula, coordenador do curso de Geografia. Os convidamos a todos agora para que em pé celebrem a execução do hino nacional.
e o teu futuro espelha essa grandeza terra. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos destes são das mães de ti, pátria amada, Brasil. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais valores. Ó pátria amada, toda salvação, Brasil, terror eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, perdi no ventre ouro dessa flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas segues na justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desses sonhos mães, gentil, pátria amada, Brasil. Anunciamos a palavra do professor Dr. Marcelo Messias para que proceda a abertura do evento. Boa noite a todos, os colegas componentes da mesa, professor Ricardo, professor Tadeu, queridos alunos, professores, servidores da FCT, visitantes que vêm de fora da universidade. Em nome da direção da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Unesp, campus de Presidente Prudente, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos para os participantes deste evento. Golpe Militar, 50 anos, Memória, História e Direitos Humanos. Eu acredito que existem acontecimentos ou fatos históricos que a gente procura lembrar e relembrar pela sua importância e pelo bem que fizeram à nação. E a gente comemora esses acontecimentos, como a independência de um país, a proclamação da República, a abolição da escravatura. E existem outros acontecimentos que a gente procura lembrar e relembrar para garantir que eles nunca mais voltem a acontecer. Eu acho que esse é um dos objetivos deste evento aqui. Nós estamos relembrando esse golpe militar aí, fazendo 50 anos hoje, para que a gente possa garantir, ter a certeza que esses acontecimentos não voltem a ocorrer no nosso país, porque eles trouxeram muita dor, muito sofrimento para o povo, para a nação brasileira. E nesse sentido eu gostaria de parabenizar a comissão organizadora, em nome do professor Ricardo, pelo empenho que eles estão tendo aí, desde o dia 17 de março, fazendo eventos, não só aqui em Prudente, mas também aqui na região, exposições, para relembrar este fato, não é? E agradeço também e parabenizo os outros componentes da comissão organizadora, e gostaria de desejar a todos que tenham bons dias aqui de reflexão, de crítica, e possam alertar a população, a nossa comunidade aqui da faculdade, para estes acontecimentos que nós tivemos. Então, desejo a todos uma boa semana, que aproveitem bem este evento e todos os eventos aí que estão sendo feitos, não só aqui, mas também por todo o país. Então, desejo a todos uma boa semana. Boa noite a todos.
Passamos agora a palavra ao professor Dr. José Tadeu Garcia Tomazelli. Boa noite a todos e todas. Antes de mais nada, eu gostaria de manifestar aqui os cumprimentos ao pessoal que organizou o evento, especialmente aí coordenados pelo professor Ricardo. É muito bom a gente ver um evento desse acontecer, A gente olha ali nas paredes e vê uma série de imagens que povoaram a nossa juventude, Eu particularmente, olhando aquele quadro ali, tem muitas daquelas imagens que fizeram parte da minha história, Foram batalhas que a gente viu acontecer no desenvolver desses 50 anos, É um testemunho também de que a gente está ficando velho, Mas o que é mais importante e fundamental, e o Ricardo sabe isso melhor do que qualquer um de nós, a importância desse evento, é o registro histórico, para a nova geração, mostrar para a nova geração o que foi aquele momento, embora com todos os problemas que nós temos hoje atualmente no nosso país, nós estamos vivendo um momento que a gente pode sentar, manifestar, brigar, expor, discutir, que naquela nossa época era um pouco difícil de se fazer. Havia uma ideia dominante e ela era que prevalecia, não se aceitava discussões e nem se colocava isso na mesa. Então eu acho que hoje nós estamos vamos recordar isso, é importante, não como um luto, mas necessariamente como uma lembrança que deve ficar na história e com uma mancha na nossa história que a gente sempre tem que lembrar e sempre frisar, porque a gente tem visto aí nas últimas manifestações algumas coisas aterradoras. Eu classifico como aterradora você entrar no Facebook e ver alguém manifestar interesse que se retorne àquele regime. Quem não viveu ele que fala uma besteira dessa, tão grande. Então é bom essa nova geração conhecer, com os pequenos depoimentos que a gente vai ver aqui durante a semana, avaliar como que isso influenciou a nossa vida, como que é importante esse momento que a gente está vivendo, como isso custou muitas lutas e muitas vidas, por incrível que pareça. Eu acho que isso deve ser sempre lembrado. Particularmente, eu acho que era só isso que eu tinha a dizer. Passamos a palavra para o professor Dr. Ricardo Pires de Paula. Bom, boa noite. Para nós é uma grata satisfação contar com o apoio da direção desta faculdade, do Departamento de Geografia, do Departamento de Educação, contar com o efetivo apoio dos estudantes de graduação e pós-graduação que vêm desde o dia 17 de março participando desta atividade formativa, pois se trata disso. É algo que a gente quer lembrar para que nunca mais aconteça, mas ao mesmo tempo a gente quer mostrar o porquê que não deve acontecer. E desde o dia 17 de março nós temos feito um trabalho de divulgação com exposições, com visitas às escolas públicas, e mesmo particulares, ao Instituto Federal em Epitácio. Vimos de uma trajetória aí nesses últimos dias de intensa correria para fazer com que mais e mais pessoas sejam ou fossem sensibilizadas para estarem presentes nos dias que começamos hoje, com essa audiência pública que em poucos deve ter início, e com as reflexões e depoimentos que serão trazidos ao público aqui por essas pessoas que viveram esse período trágico da nossa história. Então, nesse sentido, quero saudar a todos, quero lembrar aqui que junto à comissão organizadora, além de mim, a professora Paula Vermesch, a Daiane Garcia, que é arquivista do CEMOSE, professor Divino, do Departamento de Educação, e os alunos que, se eu fosse nomear aqui, todos que tiveram aí um empenho decisivo para que isso pudesse acontecer. Então, saudar também os convidados, aqueles que nunca vieram à FCT, estudantes de escola pública que estão presentes aqui hoje, os nossos, e que vocês participem ativamente dos outros dias para conhecer um pouco dessa história. É isso, boa noite.
solicitamos agora que os membros da mesa coordenadora tomem assento à plateia. Na sequência, nós convidamos o presidente da Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, o deputado estadual Adriano Diogo, a compor a mesa que irá coordenar os trabalhos da audiência pública sobre repressão no campo. Convidamos o senhor Gabriel da Silva Teixeira, integrante do Grupo de Trabalho sobre Repressão no Campo da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. Convidamos a senhora Tainá Bezerra de Carvalho, integrante do Levante Popular da Juventude. Convidamos o senhor Renier Emanuel Antonieta Gertrudes Parrem, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Reforçamos o convite a todos que participem das atividades previstas para os próximos 4 dias e desejamos aos presentes um bom debate. Tá faltando alguém na nossa vida, e não é numa cadeira. Tá faltando alguém na nossa vida. E não é de brincadeira.
que ainda é vida. Tá faltando alguém, jamais partiu. Tá faltando alguém que hoje é cada um de nós. Tá faltando alguém que hoje nos une. Boa noite, gente. Eu queria só inicialmente fazer um agradecimento aqui, uma colinha, à direção FCT, Departamento de Geografia, Departamento de Educação, Comissão Estadual da Verdade, o CEMOSE, que é o Centro de Memória Sindical, grupos de pesquisa ONERA e o CEGET, pelo convite de estar aqui. E também pedir desculpas porque quem comporia a mesa hoje é a Lira Ali, que é integrante da UE e também do Levante Popular da Juventude, mas em função dela ter ficado doente, eu estou aqui hoje. Bom, vocês viram as falas anteriores, né? Então acho que eu não preciso estender muito o porquê que é importante a gente estar nesse espaço discutindo, né, o que foi os 21 anos aí da ditadura militar e o que isso representa ainda hoje para a juventude, né? O que essa marca ainda está presente, o quanto essas coisas ainda estão presentes na nossa vida, né? Essa época de 64, recentemente até saiu uma pesquisa, não sei se foi na Folha, que era uma época em que o Brasil estava se fortalecendo economicamente, acho que crescia em média 7% na sua economia. Isso significava, né, uma condição de vida melhor para a população e foi quando ocorreu o golpe, né, e aí atravancou, né, o sistema de desenvolvimento do país. Mesmo assim, muitas pessoas continuaram resistindo, né, desde o movimento estudantil e militantes de diversos movimentos sociais e partidos resistiram, mas, como vocês sabem, foram torturados, né? E o que isso representa para a nossa juventude hoje? A estrutura que permaneceu naquele momento não mudou, né? Não foi revista depois da redemocratização, né, da Constituição de 88.
não houve uma revisão daquela estrutura cruel, violenta e sádica da PM, né? Então, é por isso que isso ainda é tão emergente, enfim, eu não estou sabendo usar uma palavra, mas por isso que isso é tão pulsante ainda na nossa juventude, porque a gente sabe que nas periferias, né, enfim, nas universidades, em todos os espaços, ainda acontecem mortes e os policiais não são punidos, né, porque não houve uma revisão, então, dessa lei, né, dessa Constituição, e eles se defendem usando o termo de autos de resistência, que faz com que eles digam, eu estava em conflito, então esse cidadão morreu por um conflito com a polícia e o arquivo é apagado, não se tem uma investigação em cima disso, né? Então essa é uma marca para a juventude ainda, porque o povo preto, pobre, periférico ainda morre todos os dias, né? Então é por isso que é importante o trabalho que a Comissão da Verdade faz, e é por isso que nós apoiamos, porque é importante que não só eles paguem por isso, né, esses torturadores, mas que isso dê um andamento numa nova Constituição, né, que isso seja remetido para que não aconteça mais, né. Uma coisa assim de informe que é recente, que o Levante Popular da Juventude, o movimento do qual eu faço parte, vem fazendo desde 2012, né, em apoio aí à Comissão da Verdade, para que esses arquivos sejam reabertos, né, eles não foram completamente, são os escrachos populares, né, que aconteceram em diversos estados em 2012, esse ano nós repetimos também em São Paulo, com o intuito de popularizar para as pessoas mesmo que são da vizinhança, que ali existe um torturador e que ele está impune. Né? Então, diferente desse espaço, que é muito bom, mas é também bastante formal, o escracho ele serve para pôr ali na rua, na hora, ninguém está preparado e todo mundo vai saber que ali mora um torturador. Né? Uma forma de conscientizar a população e trazer à tona que isso aconteceu, né? E a gente não pode esquecer disso. Então, nesse sentido, o escracho popular que nós viemos realizando desde 2012 e que vão continuar acontecendo se eles não forem punidos, se não houver memória, verdade e justiça, né, tem essa intenção. E uma outra coisa também que tem acontecido desde desde fevereiro desse ano, é a renomeação de algumas escolas estaduais, municipais, enfim, que tem aí os seus nomes de torturadores famosos, né? E aí por pressão da população, né, um processo de reflexão também que foi se criando, indo fazer visitas em escolas, conversando, né, com os professores, com a população, se chegou à conclusão que isso não era bom, né, ter nomes de torturadores nas escolas, né? Que exemplo que nós vamos dar para as crianças com esses nomes? Então, isso tem acontecido. Em Salvador, na Bahia, aconteceu a mudança. Vou ler aqui, o nome era Escola Estadual Emílio Garrastazu Médici. E aí, lá, em 14 de fevereiro, ela mudou para Carlos Marighella. E agora, em março, tem uma outra escola que é no Paraná, em Cascavel, que ela tem o nome Escola Estadual Presidente Costa e Silva. Ainda não foi oficializada a mudança, né, dessa escola, mas os alunos já rebatizaram e ela está em processo para mudar. O nome da escola vai virar Edson Luiz, que era um estudante morto por policiais militares em 1968. Bom, acho que o papel era tentar explicar um pouco por que é importante esse tema estar na cabeça da juventude. Acho que essa questão, porque não mudou mesmo a estrutura, né, da ditadura, a gente vê aí nas ruas. E nesse sentido, a juventude também se organizar para mudar isso e de uma maneira descontraída, né? Fazer com que esse tema seja interessante, porque ninguém gosta de discutir política, né? É um assunto muito chato. A gente sabe que a gente não é representado pelos políticos hoje, ou pela sua maioria,
Então, quando a gente vai tentar discutir isso na nossa casa, com os nossos amigos, as pessoas não são muito abertas. Então, nesse sentido, a juventude se organizando e dando uma cara nova, né, para a política, com animação, com alegria, enfim, com ousadia, pode reverter essa situação, né, e fazer com que as pessoas passem a refletir e agir na sua história, né. A gente tem um problema muito grande nos meios de comunicação, que só 11 famílias, né, detêm o poder delas e grandes empresários. Então, tudo que está na mídia, tudo que é discutido, ela serve aos interesses dessas pessoas e não nós, né? Então, por isso que é importante a gente tentar democratizar, né, também a mídia, para que a gente consiga fazer esses debates, para que sejam noticiados, né? Quantos escrachos, quanto vem sido árduo o trabalho da Comissão da Verdade em relação ao golpe, né? E isso pouco se fala. A gente até vê notícias, mas a gente vê por acaso, mas a gente não vê as pessoas discutindo isso, né? E é uma questão muito importante que seja discutida. Eu acho que é isso, gente. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo daqui a pouco. Boa noite para todos. E então, em primeiro lugar, eu quero parabenizar também a Unesp, né, com essas atividades que estão sendo realizadas e que interessam a todos nós, né? Nós somos sujeitos da nossa história e nós temos que nos envolver. Então, assim, eu acho que esses dias todos assim, é um momento muito oportuno também, né, para a gente discutir, né, por ocasião, né, da comemoração, né, dos 50 anos que se passaram depois da ditadura militar. Então, assim, estão sendo assim, colocados, trazidos para nós muitas reflexões aí, e para nós assim, resgatar um pouco aquilo que aconteceu e que envergonhou, né, o nosso país profundamente. Então, é nossa obrigação mesmo assim. Mas quero dizer que, né, a Unesp está de parabéns assim, em incentivar, né, e apoiar, dar todo o apoio a esse tipo de atividade. E também a juventude aqui, os vários cursos aí que vem se envolvendo também no Levante de Juventude e outros aí, que vem se envolvendo aí para contribuir, né, em torno desse tema. E nesse sentido também, né, quando o Ricardo aí insistiu várias vezes para a gente vir também, então eu achei que não podia negar também. Eu sou de Andradina, meu nome é René, e então eu vim para cá também para contribuir com esse evento que está sendo realizado aqui. Desculpa, meu sotaque aí dá para perceber, né? Eu não nasci no Brasil, eu nasci fora, né? Mas assim, a minha opção assim, né, é essa terra onde a gente trabalha aí no movimento do Sem Terra há muitos anos. Então, com muita alegria, com muito prazer. Assim. Então, também achei que a gente não podia se negar de vir aqui também dar um depoimento também sobre a luta que nós travamos lá em Andradina, já naquele tempo também. Eu acho assim que não precisa assim, nós aí parar muito assim naquele momento aí, né, que o Brasil atravessava, né, um momento assim de crise política, econômica e tudo, né, um modelo de desenvolvimento país, né, vamos dizer assim, industrial, dependente, né, vamos dizer, do capital estrangeiro, e que significava para a população brasileira do Bahia, assim, desemprego, inflação e assim por diante. Por outro lado, Bahia, naquela época também, como aí também os movimentos, assim, os trabalhadores, a classe trabalhadora, a partir da Segunda Guerra Mundial, 45, que foram se organizando aí. Então, também, diante disso aí,
um período de reascenso da luta de massa. E além disso também o governo popular, né, vamos dizer, em torno da figura de João Goulart, né, que apresentou então para o país, né, um outro modelo de desenvolvimento industrial voltado aí para os interesses do povo, aí para ter uma vida melhor e para o povo ter melhores condições de vida aí. Mas por outro lado vai então, né, que as forças do capital que se levantaram contra isso aí, contra as reformas de base, né, que estavam sendo propostas aí, incluía a reforma industrial, né, nacional, né, reforma bancária para controlar o capital financeiro, a reforma, vamos dizer, educacional também. Nós tínhamos naquele tempo também grandes figuras aí no governo, João Goulart, como Paulo Freire, como Darcy Ribeiro, aí tudo, né? Que também dava sua contribuição. E também, além disso, também a questão da reforma agrária também. Não sei se a gente pode dizer que talvez assim foi o governo que conseguiu apresentar um programa mais avançado daqueles que a gente teve conhecimento em toda a história aí, né? Que falava assim, né, de desapropriação de áreas acima de 500 hectares ao lado das grandes rodovias, 10 quilômetros de cada lado, das grandes ferrovias e tudo aí, e que poderia proporcionar assim um desenvolvimento assim para o nosso país também. Mas então, diante disso aí, né, as forças do capital que se articularam, articulado com os Estados Unidos, com o imperialismo aí, então que, como sempre acontece na história, quando o capital se sente ameaçado aí, né, nos seus privilégios aí, reage aí e quer retomar o controle sobre o Estado aí. E as consequências aí, aquilo que está sendo colocado aqui hoje, nós tivemos então, vamos dizer, golpe aí, né? O golpe, a grande mentira, 1º de abril, né? E agora já são 50 anos, assim. Mas assim, nesses dias a gente também, vamos dizer assim, coloca, vamos dizer, toda aquela crueldade que aconteceu naquela época, e que realmente assim deixou páginas muito tristes assim no nosso país, né? Muitas pessoas que foram perseguidas, né, exiladas no nosso país e também no campo também. Outro dia, lá em Brasília, os companheiros assim, né, do MPA, do Movimento dos Pequenos Agricultores, as mulheres também, as mulheres camponesas com o MST, colocaram lá nas planadas dos ministérios, né, cruz aí, número igual àqueles que sumiram, que foram assassinados, torturados, que morreram no tempo da ditadura militar. Nada menos que quase 2.000 pessoas, 1996 pessoas aí, né, que foram mortos aí. E muitas vezes assim, com versões falsas aí, né, de que essas pessoas se suicidaram, que foram atropeladas e não sei o que, não sei, com falsas versões assim, do sumiço dessas pessoas aí, desse tempo aí. E não só essas pessoas que foram assim, assassinadas assim, mas também que envolveu assim, milhares de pessoas assim, do povo, dos povos indígenas, né, dos quilombolas, né, de poceiros e tudo, de comunidades rurais. Se a gente fosse somar tudo isso aí, são milhares de pessoas assim, né, dezenas, né, alguém falou assim, de 70.000 pessoas assim envolvidas nesta parte. Então é uma página muito triste aí, que nos envergonha o nosso país, né? Mas aí então assim que depois, a partir assim, né, de 78, 79, depois também daquela guerrilha do Araguai, em que também o cerco se fechou mais e tudo, né, da repressão, tudo, né? Mas aí então que depois, assim, depois, num certo momento, 78, 79, que a classe trabalhadora então vai retomando as suas mobilizações
né, e que aí então assim vai novamente assim mudar, tomar posição e mudar essa história aí. E então vamos dizer assim, não foi apenas assim uma falta de liberdade aí, mas também nós passamos assim por um regime ditatorial, né, com políticas medíocres também para nosso país, e tudo isso não serviu para nosso país, né? Eu acho que nós precisamos assim, em primeiro lugar, né, vamos dizer assim, nós temos o direito de saber onde ficaram os nossos desaparecidos, né, tantas pessoas do campo também, e da cidade aí, né, dos movimentos, dos estudantis, né, dos trabalhadores urbanos e tudo. Nós temos o direito de saber assim o que aconteceu com essas pessoas, mas também assim em relação à história também, né? Nós precisamos conhecer a nossa história, nós precisamos tirar lições deste período, né, escuro da nossa história, e nós precisamos assim a partir disso vai reafirmar o nosso compromisso, né, de aprendendo desses erros aí, de nos organizar na construção de uma nova sociedade mais justa, mais democrática, mais igualitária. Bom, eu queria assim falar um pouco assim do momento que a gente viveu assim nesta fase da história lá onde a gente estava, em Andradina. Eu vim para o Brasil em 69 como religioso, como padre, e fui trabalhar lá no Paraná 2 anos e depois vim para São Paulo aí. E aí, quer dizer, vim para essa região do oeste do estado de São Paulo, Andradina e tudo, e ali fiquei esse tempo todo aí, mas sempre trabalhando para fora também, né? E então, assim, aconteceu que lá tem a famosa Fazenda Primavera. Fazenda Primavera, que foi no estado de São Paulo, depois, assim, da ditadura militar, que foi praticamente a primeira luta pela terra no estado de São Paulo, depois deste regime da ditadura, né? Que aconteceu ali? Que ali nós temos essa Fazenda Primavera, uma fazenda grande, mede mais ou menos uns 9.500 hectares de terra. E naquela área, naquela gleba, né, vamos dizer, vinha famílias lá do norte, nordeste, né, pessoas tocadas pela seca. E aí já assim, a partir desde 1925, já vem as primeiras famílias lá do norte que vêm lá para esta região de Andradina, Fazenda Primavera. Começaram a trabalhar ali, né, vamos dizer, produzir a sua subsistência e tudo, né? E não poucos não, centenas de famílias aí que vieram lá do norte aí. Aí depois, assim, mais para frente, né, em 1943, aí então aparece o famoso empresário J.J. Abdallah. E conforme assim, nos arquivos aí, então também já teve assim uma briga aí, de representantes da firma de J.J. Abdallah contra os agrimensores aí, que estavam medindo aí, porque aquela área toda estava num processo de divisão, a greve da fazenda Moinho, né? Então eles, aqueles agrimensores, né, foram impedidos, né, pelo pessoal de J.J. Abdallah, né, e de uma forma brutal. Depois, assim, os trabalhadores foram trabalhando ali naquelas terras aí, né, produzindo, né, vamos dizer, diversas culturas, milho, algodão, tudo, amendoim, né, etc. E aconteceu que os trabalhadores, assim, nunca conseguiram, assim, financiamento junto aos bancos oficiais, né? Porque segundo os gerentes dos bancos, aquelas terras estavam enroladas, não eram terras assim, como que é, legalizadas aí. Então, assim, a partir daquele momento, desses fatos aí, de não conseguir dos bancos, assim, um acesso a crédito, etc., então os trabalhadores começaram, assim, a desconfiar e, vamos dizer, ficar com o pé atrás dentro disso aí. Ainda em 1974, o Banco do Brasil negou financiamento aí por causa
da interrupção, da suspensão da ação de divisão daquela área, vamos dizer, da fazenda Mobinho. Então, isso para os trabalhadores provou que J.J. Abdala, né, que ele nunca foi reconhecido como proprietário legítimo e pacífico aí. Então, por outro lado, ele continuou assim, semeando, né, pressão, terror em cima dos trabalhadores. Ele queria a renda, a produção dos trabalhadores, e tudo tinha que ser vendido assim via os barracão dele, tudo, ele controlava toda a produção dos trabalhadores aí. A resistência e a luta, vamos dizer, ali naquela área também da Fazenda Primavera, também já vinha de muito tempo. Já em 63, já tinha em Andradina uma grande manifestação também de trabalhadores aí, de trabalhadores contra o despejo aí, né, de famílias numa fazenda vizinha, perto lá em Castilho, da Fazenda Cafieira, né, onde dezenas de trabalhadores aí foram assim, né, de uma forma muito cruel, né, correndo sangue e tudo isso aí, foram despejados. E a mesma coisa podia acontecer também na Fazenda Primavera também. Inclusive, várias famílias já tinham, né, notificação de despejo. Ainda assim, mais para frente, em 71, 73, teve de fato também na Primavera, novamente essa distribuição, né, de notificação de despejo de casa em casa, e muitas famílias deveriam sair da área. Tudo assim a pressão, né, desse empresário J.J. Abdala, né? E então, diante dessa situação, os trabalhadores foram procurar ajuda. Em primeiro lugar, foram procurar na própria Praça de Andradina, advogados aí, assistência jurídica e tudo aí. Eles foram assim, ficaram com muitos advogados aí, mas assim, no final das contas, sempre eles foram enrolados. Ninguém resolvia o problema, né, dos poceiros da Fazenda Primavera. Continuou o problema. A federação, a FETAESP em São Paulo, e o sindicato também lá na região, também assim, sempre dizia para os trabalhadores lá em São Paulo, vocês mexeram com esse assunto aí da terra ali, é muito perigoso aí, mexer com isso. Você sabe, assim, a situação que nós vivemos no país hoje aí, se fosse vocês, é melhor de deixar quieto. O sindicato de Andradina também é um sindicato pelego também, né? Nunca do lado dos trabalhadores. E aí então assim aconteceu que, né, vamos dizer, a Igreja Católica naquele tempo aí foi confrontada com o sofrimento das famílias da Fazenda Primavera, porque ia lá sempre tudo, né? Ouvia as reclamações, o medo, o terror que as famílias enfrentavam e tudo, né? Então até que num certo momento assim, né, que a igreja então, e a igreja naquela região, e naquele tempo era uma igreja bastante progressista, porque se norteava aí pela teologia da libertação, né? Isso era assim, nós tínhamos várias pessoas que trabalhavam, a região toda assim, se orientava, se baseava no trabalho, vamos dizer, nessa teologia da libertação. Nós também tínhamos na região as sedes das comunidades eclesiais de base, naquele tempo também muito forte, muito bem, vamos dizer assim, fortalecido aí, e tudo isso ajudava aí. Então, assim, né, vamos dizer, com os companheiros, assim, na pastoral, nós tomamos a decisão. Uma parte ia trabalhar mais nas periferias de Andradina, a outra parte ia trabalhar, vamos dizer, junto com o pessoal da Fazenda Primavera. Nós resolvemos comprar a briga. Então, nós formamos uma equipe, né, de umas 8, 10 pessoas aí. Nós começamos primeiro um trabalho de base de, né, vencer o medo que estava na cabeça de muita gente, porque todo mundo se lembrava ainda daquilo que aconteceu na Fazenda Cafieira, né, na Fazenda Cafieira, aqueles despejos, né, vamos dizer, violentos e tudo, né? E então nós começamos um trabalho disso, de organização das famílias, mapear como é que estava e tudo, né? As pressões do fazendeiro e tudo, né? E também nós fomos procurar, assim, assistência jurídica junto à Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns. Nós batemos aqui, né, porque lá na região não tinha jeito aí. Enquanto isso, aí, a pressão do fazendeiro de J.J. Abdala foi aumentando, né? Principalmente no final, ele soltava gado na roça do pessoal,
Ele arrumou 5.000 cabeças de gado lá de Mato Grosso, colocou na Fazenda Primavera para intimidar as famílias, né? Ele foi destruindo as cercas, né? Eles colocaram um indivíduo aí, né, que ameaçava os trabalhadores, né? Passando-se de agente do DOPS, né, e do SNI, o mesmo das Forças Armadas, também no meio do pessoal, tudo para intimidar aí, né? E aí então assim, esta questão continua assim. Diante disso, as mulheres também se organizaram, né? Enfrentaram os jagunços com pau na mão. Eu mesmo, assim, uma hora também fiquei ameaçado numa desses porteiros, quase me lasquei também, né? Mas o pessoal, os trabalhadores se organizaram, não deixaram acontecer, que, né, os jagunços fizeram qualquer assim, né, coisa assim, ruim para a gente, etc. Mas então, nós assim começamos assim, esta organização com os trabalhadores. É nível de assistência jurídica, é nível de denúncia, né, principalmente denunciar o fato, né, nós fizemos muito isso aí pela televisão. Também a diocese naquele tempo era Lins, não era Setúbal, o bispo também é muito progressista, Dom Pedro Paulo Couto, ele também tomou posição, né. Eu me lembro ainda que em um certo momento o companheiro da gente, o padre Falim, ele denunciou numa missa aí o que aconteceu na Fazenda Primavera. Aí o delegado, ele se levantou e começou a futricar com ele lá, tudo, né? Então deu um bafafá lá na missa aí, da paróquia e tudo, né? E logo depois também a diocese e tudo, nós resolvemos fazer um grande ato de desagravo também, com a participação de umas 4.000 pessoas aí, né? E assim foi, né? Até que finalmente, então, com esse trabalho todo, né, de assistência jurídica, denúncia, os trabalhadores também, criando consciência, derrubando porteiro, derrubando cerca do fazendeiro, assim, então, finalmente, assim, no ano 1980, né, Débora Figueiredo, então, assim, foi dada ganho de causa aos trabalhadores aí. Mas eu queria, assim, destacar um pouco, assim, também o clima que a gente passou naquela época, na Fazenda Primavera. Na Fazenda Primavera. Eu me lembro ainda que em 75, né, 1975, que a nossa diocese de Lins, naquele tempo, né, organizou um grande concílio de jovens, juntou jovens de todo canto do país, né, bastante gente. Eu me lembro ainda que a gente discutiu bastante. Como é que nós vamos falar de economia, de política, né, no tempo que nós estamos aqui? Né? A gente tinha que falar assim, meio assim, numa linguagem meio disfarçado assim. Me lembro ainda desses episódios que nós tivemos dificuldade já naquele tempo, né, vamos dizer, 75. Depois também, eu me lembro que, vamos dizer, ali, o clima foi bastante pesado aí, né? Tinha boatos de prisões também, né? Inclusive também em relação a gente também. E me lembro que o delegado Laércio, né, lá de Andradina, eu estava lá na São Sebastião, na paróquia de São Sebastião, que ele vinha fielmente, todo domingo, ele vinha com o seu gravador lá na igreja, no meio da igreja, sentava ali, tudo, puxava o gravador, né, do bolso dele e colocava lá ao lado, aí sempre gravando tudo que a gente falava. Então a gente sempre tinha que falar meio assim, né, vamos dizer assim, disfarçado. Mas assim também com os trabalhadores, no trabalho de organização, a gente, vamos dizer assim, a gente usou muito o Evangelho, a gente se escondeu, se posso dizer assim, entre aspas, né? A gente se escondeu um pouco assim por trás, assim, né, vamos dizer, do Evangelho, da igreja também, né? A gente usava comparações da Bíblia, né? A gente falava assim dos direitos dos trabalhadores, né? Vamos dizer, da luta do povo, da terra prometida e tudo, e através dessa linguagem aí, a gente conseguia dar o recado. Mas sempre também a gente tinha, naquele tempo, a gente tinha que falar com os trabalhadores, cuidado, porque o clima que nós vivemos hoje aí, você sabe que os lideranças, os coordenadores, principalmente, assim, são muito procurados aí. Então, assim, é o clima que nós, assim, passamos naquela época. Também um fato que queria relatar aqui é o seguinte aí. Nós tínhamos lá em Andradina
um grupo de jovens, né, Gil Cospe, né, ele de um bairro da periferia de Andradina. Tinha mais ou menos assim uns 35 jovens aí. Num certo dia, lá na escola, né, vamos uma menina, Lourdes, por aqui, não completo, não lembro da sigla, assim, Lourdes, ela escreveu uma redação sobre a reforma agrária. Ela colocou: reforma agrária é preciso. Né? E além disso também, soltou umas críticas também em relação ao governo militar, a ditadura militar. Pronto. A professora pegou esta redação e foi perguntar para a menina: escute aí, Lourdes, onde você pegou essas ideias? Eu nem sabia direito assim o que era comunismo e mais coisas assim, né? Eu participo lá do grupo de jovens aí, do bairro aí. E aí foi o interrogatório. E quem é coordenador desse grupo? Toninho, nosso amigo Toninho, do Carmo aí, tudo, né? E você não sabe que isso aí, né, que isso não é permitido, etc. Aí. E aí, depois, assim, né, todo interrogatório aí, uma censura sobre aquela redação, né? E aí chamaram também o menino, o Antônio, Toninho, né? Ele trabalha hoje no jornal também. Ele tinha 18 anos. E aí começou todo em primeiro lugar, ele foi preso, ele parou na delegacia, ele ficou preso 8 horas, ele foi espancado até que perdeu o dente, batia mesmo, né? Para saber o que estava acontecendo e tudo isso aí, né? Tentando saber mais coisas. Por outro lado, a população do bairro aí se juntou também, todo mundo lá para a delegacia, né? Querendo saber o que estava acontecendo e protestando com esse tipo do delegado Paulo Golon. Aí, assim, depois, assim, virou um processo aí, tudo, né? E aí um outro companheiro da gente, o padre João Carlos, que já faleceu também, mas muito educador também, ele diz assim: bom, eu vou ligar lá para o bispo Dom Pedro Paulo Copo, que está em Itaci, na Conferência Nacional dos Bispos. Então, é bastante firme, assim. Então ele, logo em seguida, ele se comunicou com o delegado Paulo Golon e disse assim: o que está acontecendo aí na Andradina? O que vocês estão prendendo jovens aí, né, vamos dizer, da cidade aí, tudo, né? Etc. Aí ele tomou posição: se vocês não soltam logo essa menina, eu vou denunciar isso aqui na Conferência Nacional dos Bispos e o Brasil inteiro vai tomar parte dessa história, vai saber desse assunto aí. Então, diante disso aí, eles soltaram o Antônio do Carmo também. Mas então, aconteceu este fato aí. Primeiro, a da menina, depois também, assim, aquela tortura aí do menino Antônio do Carmo também, né? E então, assim, nós vivemos isso, assim, de perto, essa história, esse período aí, né? A gente não podia se reunir, os jovens também foram, né?